Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Essa senhora, Margaret Atwood, é uma cidadã canadense, escreveu esse livro em 1985 e eu tenho aqui essa edição de 2017 da editora Rocco. Como gênero, este livro, essa história é uma distopia. Mas espera aí, o que vem a ser uma distopia? Já vamos falar disso depois da abertura. Então vamos lá. Distopia é um lugar ou um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero, enfim, de agonia, e geralmente essas distopias se passam, esses estados imaginários, em um lugar no futuro. A nossa história se passa nos Estados Unidos num futuro, mas um futuro não muito distante, uma vez que a autora menciona 7 anos posteriores. Ou seja, se o livro foi escrito em 1985, essa história foi na década de 90. Então o mundo, nesse momento, está irreconhecível. Foi após uma sucessão de acidentes naturais, desastres nucleares, epidemias. Esses fatos todos dizimou boa parte da população na época e foi uma das principais causas, entre tantas coisas que aconteceram, de males que sucedeu para essa população, foi as pessoas ficarem estéreis ou inférteis. E isso tem um papel fundamental no decorrer da nossa história. Depois de todas essas desgraças, sucedeu-se uma crise política. Aconteceu a morte do presidente, a tomada da Casa Branca, a Constituição foi para o espaço, instaurou-se um novo governo teocrático, um Estado teocrático fundamentalista, mas um Estado fundamentalista cristão. Quando se pensa sempre em fundamentalismo, imediatamente nos vem à mente o Oriente Médio. Mas não, foi uma nova república que se instalou, a República de Gilead, que baseava a sua conduta na interpretação radical de trechos da Bíblia. Então era um Estado teocrático, fundamentalista, mas cristão. O objetivo da República de Gilead, de seus dirigentes, era criar uma sociedade justa em que o bem, a ordem e os direitos prevalecessem. Mas deu tudo errado. Opressão, censura, perda de direitos individuais dos cidadãos, os livros foram queimados, o acesso às bibliotecas foram tudo negados, foram confiscados. Imagine nós, leitores, confiscar as bibliotecas, queimar livros. Tá? E sempre que acontece isso, de os direitos serem suprimidos, dos cidadãos, a opressão, sempre as mulheres acabam sempre levando a pior, são as mais prejudicadas. E a nossa história, fundamentalmente, fala das mulheres. Pois então, na República de Gilead, as mulheres perderam a autonomia. Elas perderam o direito de votar, de trabalhar, de estudar, as contas bancárias delas foram confiscadas, elas passaram a ser propriedade do marido. Isso se elas tivessem um marido. Agora, se elas tivessem, por exemplo, indícios de relacionamentos não legítimos, ou seja, fossem mães solteiras, divorciadas, homossexuais, enfim, não fossem esposas, elas perderiam o direito de serem esposas e passavam a ser escravas domésticas. Veja bem, todos esses indícios de relacionamentos ilegítimos era segundo a interpretação da Bíblia. As mulheres, então, nessa República de Gilead, elas foram divididas em categorias. Existiam, as esposas, que eram as mulheres dos comandantes, ou seja, dos dirigentes, as econo-esposas, que eram as esposas dos homens comuns, as martas, que eram as empregadas domésticas, faziam os serviços domésticos, limpeza, comida, organização da casa, e se
as mulheres tivessem indícios de serem férteis, ou seja, ainda serem capazes de gerar filhos, elas se tornariam uma aia. E as aias, por serem férteis, elas poderiam ter filhos com qualquer homem? Não, elas só teriam filhos, a função delas era gerar filhos para as pessoas de elite, os comandantes. Então, um comandante, que era um dirigente, ele poderia ter uma aia a serviço dele, com a única finalidade de deitar-se com ele e gerar um filho para aquela família. Como se não bastasse todo esse absurdo, eles tinham uma justificativa para isso. E é claro onde é que estava essa justificativa? Em um trecho da Bíblia, ao qual eles levaram ao pé da letra, ou seja, numa interpretação radical. O trecho da Bíblia onde eles se apegaram para ter essa justificativa, ele está aqui, vou ler, ó. Capítulo 30 do Gênesis. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, eles tinham na Bíblia, numa interpretação radical de um trecho bíblico, a justificativa para ter uma situação dessas. Veja bem, não sou eu que estou falando da Bíblia, é o livro que fala, a interpretação radical. Hoje todos nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que se for interpretar ao pé da letra tudo que a Bíblia diz, algumas coisas não vão dar certo, né? A nossa história é narrada por uma personagem feminina, por uma protagonista, que ela é casualmente, né, como deveria ser, uma aia. O nome dela é Ofred. E a Ofred, ela está a serviço na casa de um comandante para gerar filhos para ele. Lembra que eu falei no começo que elas perdiam a identidade? Pois elas perdiam até o nome. Então, Ofred é a preposição off e Fred do nome do comandante dela. Ou seja, ela era propriedade do Fred. Então, sempre ela assumia o nome do comandante ao qual ela estava a serviço, do qual ela era designada para gerar filhos. Por exemplo, se o nome da pessoa fosse Paulo e ela tivesse a serviço, o nome dela seria Of Paulo. Ou seja, é hilário. A Ofred nos conta na sua narrativa que a função das aias era somente procriar. Elas moravam na casa dessa família, servindo ao seu comandante. Elas tinham um quarto onde não tinha nada, elas só tinham alimentação, higiene, cuidados. As empregadas domésticas, as martas, cuidavam delas. Elas tinham que ser saudáveis, elas tinham visitas regulares ao ginecologista. Enfim, a função unicamente de procriar. Periodicamente, ela tinha que ir para a cama com o seu comandante com a função de gerar um filho. Caso ela não conseguisse gerar esse filho, ela era dispensada, ia trabalhar, fazer serviços domésticos em outro lugar. E viria para essa casa uma nova aia. Ela conta num trecho que ela fala, num trecho do livro, ela diz assim, ó: espero lavada e escovada, limpa como um porco premiado, esperando a hora de ir para a cama com o comandante. E um detalhe, nesse momento, nesse ato, eles iam, o comandante, a aia e a sua esposa para a cama. Imagina a situação, hein, gente? Esse livro é repleto de absurdos, todos eles resultantes da interpretação errônea de textos religiosos. Lembra que eu falei? As mulheres eram divididas então em quatro categorias. As esposas, que tinham alguns privilégios, mas nem tantos, porque eram propriedade do marido, elas faziam o que o marido quisesse, não tinham nenhuma opção. As econo-esposas, que eram as esposas pobres, que não podiam ter empregadas domésticas,
Ou seja, então elas eram esposas, faziam o serviço da casa e tinham que procriar se elas fossem férteis, porque os seus maridos, por não serem comandantes, não tinham o direito de terem aias. E as aias, que a função dela era só procriar. Então essas mulheres, elas, as 4 categorias, elas praticamente se odiavam umas às outras. Então o sistema era feito, era organizado para que elas não fossem unidas, para que elas desconfiassem umas das outras, elas não tinham voz, elas não podiam fazer nada. Então elas não tinham aquela, assim como a união faz a força, a desunião também deixa fraco. É um livro interessantíssimo, a gente pega, não consegue parar de ler, apesar de todos os absurdos que ele contém. Se vocês ficarem curiosos, eu vou deixar o link do livro aqui, eu comprei na Amazon, e tem também uma série de TV, tá? Vai estar o card aqui, aqui em cima, e vocês podem assistir essa série de TV na Globoplay. É bem fiel, eu já vi todos, são 3 temporadas, mas é bem fiel ao livro. É um texto muito interessante de ler, para quem gosta de distopias, é muito legal. E a gente vê assim os absurdos que acontecem. A escritora disse numa entrevista, que está disponível aí no YouTube, ela disse o seguinte, que todos esses fatos realmente aconteceram, um aqui, outro ali, mas em algum lugar aconteceu. Ela só fez uma coletânea e fez isso aí. Então, para vocês que assistiram o vídeo, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada no livro, assiste a série de TV, é muito interessante. E muito obrigado por assistir, até a próxima.